Gente, meu nome é Glaucia, eu sou manicure e eu amo viajar. Hoje eu vou continuar contando um pouco mais sobre a minha trajetória, de como eu consegui viajar para tantos lugares, porque os meus amigos estão sempre me perguntando como é que eu fiz para viajar, como é que eu faço para ir para tantos lugares. Então, gente, eu não sou rica, essa é a primeira parte, não sou pobre por acepção, de termo geral, de modo geral, nos termos da lei. Eu não tenho dinheiro, não tenho onde cair morta, por exemplo. Mas eu trabalho como manicure. Eu sou formada em pedagogia, mas eu gosto de trabalhar como manicure, porque me dá mais acessibilidade para fazer o que eu quiser. Eu tô. E desse jeito eu consigo juntar dinheiro para viajar. Um dos motivos de eu ter dinheiro para viajar é porque eu não compro muitas coisas exageradamente. O meu celular não é o da moda, é o funcional. Ele funciona bem. Meu último celular durou 4 anos, esse já tem 1 ano, então é, eu não tenho gastos exorbitantes, então por isso e outras coisas, eu consigo guardar dinheiro também, porque eu tento ter uma vida um pouco mais minimalista, de não estar adquirindo sempre coisas materiais. Eu sou mais focada em outras coisas, em comer, por exemplo. Eu gosto de gastar meu dinheiro comendo. E de preferência com uma boa viagem. Como que foi, assim, né? Por que eu consegui viajar, já que eu sou pobre, essas coisas? Em 2016, eu ganhei um processo contra ganhei um processo. E com esse dinheiro do processo, eu consegui viajar, juntar mais um dinheiro e ir para a Irlanda fazer um intercâmbio na Irlanda de 1 mês, porque o dinheiro só dava para 1 mês. Então, essa foi, assim, minha primeira viagem internacional, realmente, foi paga com dinheiro que veio por meios jurídicos, foi por causa de um processo ganho. Então, não foi como se eu trabalhasse a vida inteira para ter esse dinheiro, ou se minha mãe ou meu pai tivesse me dado esse dinheiro. Quando no processo, eu ganhei 11 mil reais. Só que eu gastei esse dinheiro e eu fui viajar. Então, não sobrou muito. E quando eu decidi ir para o Rio de Janeiro, quando eu decidi ir para o intercâmbio, fazer o intercâmbio, eu estava no Rio de Janeiro. Vocês lembram do primeiro vídeo, onde eu falo que um cara, que eu tive um encontro muito bom, muito perfeito, me incentivou a viajar, a viajar sozinha, não fazer viagem familiar, porque eu sempre viajei para casa dos meus parentes, sempre fui para casa das minhas tias, da minha avó, mas assim, nunca fazer viagem turística. Então, esse rapaz, em 2016, ele casou com uma outra pessoa. E apesar da gente já não ter nada há muitos anos, há uns 2 anos, eu ainda era muito apaixonada por ele. E eu tava no Rio de Janeiro lá, chorando as minhas mágoas com o dinheiro que eu tinha ganho. E eu decidi que, em vez de continuar chorando e sofrendo no Rio de Janeiro, eu ia sofrer em Londres, em Paris, eu ia sofrer em outro lugar. Então, quando eu voltei para Cuiabá depois dessa viagem para o Rio, onde eu tinha usado metade do dinheiro, eu decidi procurar uma agência de intercâmbio para me ver como que eu poderia estar fazendo. A princípio, eu queria fazer o curso de 6 meses de intercâmbio. Só que eu estava procurando lugares para me fazer esse curso. Os lugares que falam de língua inglesa. Tinha a Austrália, Malta, a Inglaterra e a Irlanda. Só que eu não quis. Mais o dinheiro que eu tinha sobrado mais ou menos uns 5 mil reais. Não dava mais para mim fazer um intercâmbio muito caro. E o lugar mais barato e mais em conta era a Irlanda. E esse dinheiro só me permitiu há 1 mês de curso na Irlanda. Então, eu não poderia estar fazendo os 6 meses de curso que eu queria fazer. Mas eu queria aproveitar a oportunidade que eu já tinha o dinheiro e queria ir embora. Então eu falei assim, então eu vou com esse dinheiro mesmo, eu vou ficar 1 mês só então.
Então eu comecei a procurar agências de intercâmbio no Google, no Facebook, comecei a procurar em tudo quanto é lugar como eu poderia estar fazendo esse intercâmbio. E o que aconteceu foi que eu, eu pesquisei uma agência de intercâmbio muito boa, que tinha muitos comentários de pessoas reais, bons, tinha um feedback muito bom de outras pessoas, e eu acabei fechando com essa agência de intercâmbio. Para um mês de curso e hospedagem, seguro e plano de saúde, ficou em R$ 5.300. Com a passagem de avião saindo de Cuiabá para a Irlanda, ficou R$ 8.800. Mas eu decidi comprar a passagem por conta. Então, porque eu percebi que se eu comprasse a passagem sozinho, eu poderia ter um desconto maior. Então eu decidi não fechar a passagem, somente o curso, a hospedagem, o plano de saúde e o seguro de viagem, que ficou em tudo R$ 5.300, mais a passagem que eu consegui no site pesquisando R$ 2.000, a passagem saindo de São Paulo para a Irlanda, na época, em 2016. E a escola, a agência de intercâmbio me falou que eu precisava levar 1.000 euros em dinheiro ou em cartão ATM para me comprovar que eu poderia me manter durante esse tempo na Irlanda. E na época, quando eu comecei a comprar euro, em março de 2016, o euro estava 4,70 e eu gastei R$ 4.700 para comprar 1.000 euros. Então, ao todo, a minha primeira viagem para a Europa custou R$ 12.000. Quando eu cheguei na Irlanda, eu me apaixonei pela Ilha Esmeralda, pelos irlandeses. Eu gostei muito dos pubs e das cervejas. E eu comecei a estudar lá e eu me enturmei super rápido, super fácil, porque só tinha brasileiro na minha turma, que foi uma coisa que não me ajudou muito a desenvolver meu inglês, mas também me ajudou completamente para me tirar dúvidas, porque o que eu não sabia eu poderia perguntar para os meus amigos que eu fiz durante esse tempo. Quando eu cheguei na Irlanda, o meu visto que eles me deram foi o de turista, que é 90 dias dentro da União Europeia. Então, eu não precisei fazer visto de estudante. Como minha passagem estava para um mês, eu decidi que eu não queria ficar só um mês na Irlanda, eu queria ficar mais tempo lá. E nisso eu tinha um amigo que morava em Londres e eu perguntei para ele, falei assim, amigo, eu não quero ficar somente um mês na Irlanda, eu quero conhecer outros lugares e eu quero viajar para outros lugares. Ele falou assim, olha, o dinheiro que você tem não é o suficiente, então você precisa começar a fazer trabalhos, pequenos trabalhos que te permitam a ter alguma renda extra que possa te ajudar. Então, enquanto nisso, ele me falou que eu poderia estar trabalhando como fazer babysitter durante os finais de semana ou à noite, ou eu poderia ser babá de cachorro para levar para passear o cachorro, ou babá de gato, ou fazer limpeza. Esse tipo de trabalho mais informal. E eu poderia anunciar esse tipo de trabalho em grupos de fóruns de moradores na Irlanda, de brasileiros a princípio, porque era um idioma que eu falava. Então eu comecei fazendo isso, e como eu já era manicure já no Brasil, eu decidi fazer unha também, e eu anunciei. E eu cobrava 10 euros na época, e tipo, foi muito legal porque o dinheiro que eu tinha levado não estava saindo, eu estava guardando e só estava entrando dinheiro. Não era muito dinheiro, era o suficiente para eu ir num McDonald's ou num Subway, mas pelo menos eu já não estava mais gastando os meus reais, eu estava gastando em euros já. Então, quando eu ia num Subway da vida e pedia uma Coca-Cola e um lanche, eu pagava 4 euros no menu. Eu estava pagando 4 euros no menu, não estava pagando R$ 17, como era o que eu tinha convertido. Então, e a partir disso,
E aí ele falou que eu devia procurar trabalho de Worldpackers, que é onde você troca trabalho por hospedagem e alimentação. E eu falei assim, mas como isso funciona? E eu fiquei super interessada e eu queria saber realmente como funcionava isso, porque eu queria muito continuar na Europa, só que eu não tinha dinheiro suficiente para me sustentar durante esses 2 meses. Aí ele falou que eu podia trocar, existem vários tipos de trabalhos que você pode ofertar e você pode trocar. Nisso você trabalha de 3 a 4, 5 horas por dia não remuneradas. Às vezes você é remunerado, mas isso é muito raro, onde você pega e troca por trabalho, por hospedagem e moradia. E foi assim que eu continuei mais 2 meses dentro da União Europeia. Nesse caso, eu fui para a Áustria desse jeito, que foi na onde eu fiz a minha base. Eu morei com uma família nesse tempo, durante 2 meses, depois que o meu curso de inglês acabou, eu morei com uma família polonesa, onde eu trabalhava 3 horas por dia, eu cuidava de uma criança, eu cuidava da criança da casa, e a minha obrigação era acordar ela, dar banho, levar para a creche. Ela ficava das 9 da manhã até as 3 da tarde. Eu pegava ela às 3 e voltava e ficava mais 2 horas com ela até os pais chegarem do trabalho. Depois disso, eu estava livre. Então, nesse meio tempo, de 9 até as 3 da tarde, eu tirava esse tempo para fazer limpeza, para fazer unha, para cuidar de gato e para cuidar de cachorro. E foi assim que eu consegui me manter. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que estão me incentivando a fazer isso. Muito obrigado, vocês são muito queridos. Eu, de coração, muita gratidão. Eu quero agradecer a todo mundo que está me cobrando o segundo vídeo e que está pedindo para me contar mais. Eu quero ser o mais clara possível e quero tentar organizar as minhas ideias melhor. Eu quero agradecer a todo mundo pelo interesse que todo mundo tem na minha vida. E depois, mais pra frente, quando eu saber melhor mexer com isso, eu quero ensinar como é que compra passagem barata, de como eu consegui viajar bastante, pagando 5 euros em passagem de avião. Então, quero realmente que isso dê certo. Muito obrigada a todo mundo. Gratidão.